Amigos de casa, que Deus abençoe em nome de Jesus. Jeremias capítulo 40, versículo de número 5. Abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias era um profeta chorão, porque não que ele chorava por luta, problema, não, ele chorava pela incredulidade do povo. Ele teve uma dura missão sobre as suas costas, sobre o seu ombro. Por quê? Porque ele profetizou, pessoal, se nós não voltarmos para Deus, nós vamos ser levados cativos, nós vamos ser presos. E foi isso que aconteceu. O povo não deu ouvido. Aí o povo vai para o cativeiro. Por mais que o Velho Testamento conta a história de Israel, o povo particular de Deus, Deus não teve como segurar, Deus não teve como proteger, porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, foram levados cativos. Aí passa lá 70 anos lá na Babilônia, mas foi necessário. Por quê? Porque eles voltam do cativeiro mais forte, né? Então acontece que até eles irem no cativeiro, eles tinham um sincretismo religioso, tinha uma mistura de outros ídolos, de outros povos, mistura pagão, e aí eles voltam mais forte, eles voltam com o único verdadeiro Deus, o Senhor, né? Então Jeremias ele profetiza antes, e ele também vai cativo, ele profetiza durante o cativeiro. Olha o que diz no capítulo 40, versículo 5, diz assim, mas portanto ele ainda não tinha voltado, disse-lhe, volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habitava com ele no meio do povo, ou para qualquer parte onde quer que for reto aos teus olhos, que vás para ali vai. E deu o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Aí o versículo 5. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo, que havia ficado na terra. Então você vê o seguinte, irmãos, ele vai até o Gedalias, que era um bom homem, que era um homem de Deus, né? E aí acontece o seguinte, ele tomava conta daqueles que ficaram lá do cativeiro, e aí ele foi profetizar, irmãos, no versículo de número 12, passa lá para o versículo 12. Tornaram todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e recolheu-lhe vinhos e frutas do verão com muita abundância. Então, o ministério de Gedalias, a função de Gedalias praticamente era cuidar para aqueles que não foram para o império, aqueles que não foram cativos, aqueles que ficaram, que não eram interessantes para o império, senhor e senhora de idade, mulheres, gestantes, pessoas doentes, pessoas com deficiência física ficaram. E o Gedalias ficou ali cuidando desse povo. E chega um momento que a Bíblia fala que ele estava plantando, e a colheita, irmãos, foi abundante. Olha que coisa boa, né? Aí o versículo 14. E disseram-lhe, porventura, bem sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Israel, filho de Netalias, para tirar-lhe a vida. Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Então vamos entender. Aqui está a nossa mensagem. Nós situamos você na história para você entender a parte da revelação. A Bíblia fala, irmãos, que esse Gedalias, irmãos, que era um bom homem, ele estava lá na colheita, foi boa, e ele foi avisado. Olha, está vindo um camarada aí, versículo 14. E disseram, porventura, bem sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netalias, para tirar-lhe a vida. Mas Gedalias, filho de Aicão, não deu crédito. De vez em quando acontece isso comigo, acontece com você, irmãos. A palavra de Deus, ela nos avisa. Deus nos dá avisos e nós não atendemos os avisos de Deus. Ele foi avisado antes, irmãos. Quem é avisado antes tem tempo para se arrepender, tem tempo para se converter, tem tempo para se consertar. Ele foi avisado antes sobre o seu assassinato e ele não deu ouvidos. A palavra fala, irmãos, e às vezes não estamos dando ouvido. Tem pessoas de Deus, pessoas boas também morrendo,
e às vezes, irmãos, morrendo antes da hora, porque não tem prestado atenção, não tem dado ouvido ao que Deus tem falado. Aí no versículo 16 diz assim: porém disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Então, irmãos, acontece que ele era rei dos Amonitas. Os Amonitas, quem foi os Amonitas? Irmãos, os Amonitas foi aquele povo quando o Abraão intercede para que Deus tirasse o sobrinho Ló lá, para que Deus derramasse fogo e enxofre lá sobre Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala que sai, a esposa de Ló, ela olha para trás, a ordem era não olhar para trás, a vida segue para frente. Se você forçosamente, constantemente tem olhado para trás, você não vai evoluir, você não vai caminhar, não vai avançar, está olhando para trás. Ah, mas eu sofri tanto, ah, mas não foi fácil o que fizeram comigo. Tem que superar, tem que seguir, por mais que doa, nós temos que ir para frente. E aí acontece o seguinte, irmãos, as filhas embebedam do pai, e aí comete 2 incestos. Isso Deus nunca abençoou, nunca foi abençoado por Deus. E daí surgiu 2 povos, né? O Amon, pai dos Amonitas, e Moabe, pai dos Moabitas, né? O pai não sentiu nem quando a filha deitou, nem quando a filha levantou. E isso nunca foi abençoado por Deus. Tira as filhas de Ló de Sodoma e Gomorra, mas não tira Sodoma e Gomorra de dentro delas. E aí acontece que esses meninos cresceram, e aí acontece que se tornou um prejuízo para o povo de Deus. O rei dos Amonitas vem contra ele, ele não deu crédito, ele foi avisado antes. Tem pessoas, irmãos, que às vezes até brincam com Deus. Não teve nada demais, pastor, eu acho que eu posso ir na igreja, e eu posso lá, não fui pular carnaval, eu só fui assistir, não tem nada demais. Pastor, eu só fui, não tem nada demais, só fui na festa junina, não teve consequência nenhuma. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não executa logo o juízo. Deus dá tempo para a pessoa se arrepender. E às vezes, na iminência de um perigo, irmãos, às vezes ele não pode socorrer a pessoa, irmãos. Por quê? Ela foi avisada antes, irmãos. Ela foi avisada antes. É o caso aqui do Gedalias, foi avisado antes, ele não deu crédito, ele não prestou atenção no que Deus estava falando. Aí olha o que diz o capítulo 41. Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e com ele 10 homens, príncipes do rei, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e comeram pão junto ali em Mispa, né? Então, irmãos, olha o que aconteceu. Falaram que o homem era contra ele. O homem vem, irmãos, ele vai comer pão, vai fazer refeição com o homem. Ah, pastor, eu sei que o fulano não gosta de mim, não vai com a minha cara. Então você evita estar com a pessoa, né? E dessa forma, a Bíblia fala que o Ismael lá tinha sangue real, né? Então ele era um possível herdeiro, irmãos. Você vê que o Gedalias, o máximo que ele era um governador daquelas poucas pessoas que foram deixadas lá para morrer a língua, né? Então acontece o seguinte: se ele era sangue real, ele era um possível herdeiro do trono. Só que o Gedalias oferecia ameaça para ele. Existem pessoas, irmãos, que às vezes têm até mais coisa do que você tem. Ela tem até mais patrimônio, ela tem até mais cargo de confiança, mas às vezes você incomoda. Por que eu incomodo, pastor? Porque a sua alegria, pessoal, incomoda a pessoa. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra o diabo e seus demônios. Então o resultado, eu posso dar bom dia, cumprimentar a pessoa, né, mas eu não vou fazer uma refeição com ela. Não vou fazer a refeição com ela. O Gedalias foi burro, pessoal. Foi avisado antes. O inimigo vem e ele faz a refeição, né? Então, os governadores, irmãos, é um cargo administrativo. No nosso caso, é um cargo eleito para o povo que tem duração de 4 anos, né? Assim era a condição lá do Gedalias. E aí acontece que ele foi ser bancar o educado, o bom moço, e perdeu a vida por isso. Verso 2. Levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, matando assim aquele que o rei de Babilônia havia posto por governador sobre a terra.
Irmãos, a Bíblia fala que esse Ismael acaba de comer, faz a refeição com Gedalias, ele, 10 homens que ele trouxe, vai e mata o Gedalias. Ele morreu, não perdeu a vida lá. Então, irmãos, ele feriu ele lá. Verso 3: também matou Ismael a todos os judeus que com ele, com Gedalias, estavam em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Até a guarda pessoal, talvez aqueles poucos soldados que tinha lá para fazer a guarda dele como governador, também foi morto, irmãos, por bobeira. Às vezes, irmãos, o demônio entra, pessoal, e matou sua expectativa. Você fala, não, pastor, eu estou vivo. Mas às vezes você fala, poxa, eu estou vivo, mas eu estou cego. Me cegou nessa paixão, me cegou nesse negócio. Então a palavra de Deus nos dá os avisos. Fala, Deus, fala comigo. Às vezes eu estou muito indo pela euforia, pelo oba-oba, no entusiasmo, cego, bobo, barato. Eu preciso ir pela palavra do Senhor, no nome do Senhor Jesus, né? Então feriu os que estavam lá perto, irmãos, né? Às vezes tem pessoas, irmãos, desistindo da fé, porque, pastor, foi o que eu vi na igreja, fez com que eu parasse. Nesses trabalhos de rua, irmãos, que a gente está fazendo em São Paulo, a gente encontra muito crente desviado, pessoas que foram até pregadores do Evangelho, que entrou lá, irmãos, com Ismael na vida lá e matou a fé da pessoa. Deus dá os avisos, nós temos que prestar atenção nos avisos que Deus está dando em nome de Jesus. Verso 4: sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba rapada, as vestes rasgadas, e retalhando-se, trazendo nas suas mãos ofertas e incenso para levarem à casa do Senhor. Então você vê o seguinte, pessoal, que depois que ele mata lá o Gedalias, esse Ismael, irmãos, acontece que chega essas pessoas, vieram esses homens, né? Naquela época, barba rapada era sinal de ou uma doença mental ou uma tristeza muito grande, muito profunda. Talvez esses homens foram lá para se exilar, né? Foram lá para recuperar fôlego, para buscar uma resposta. Mas chegando com essa situação, existem pessoas que hoje chegam na igreja nessa situação também. Aquela tristeza que dá até dó, aquela tristeza da alma, estado depressivo, de depressão. Olha o que esse camarada fez com essas pessoas, irmãos. Versículo 6: saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, aí chorando, sucedeu que encontrando-o, lhes disse: vinde a Gedalias, filho de Aicão, né? Então, às vezes, irmãos, você traz as marcas, né? Às vezes você fala, poxa, pastor, eu me feri, eu bati minha mão ali, essa cicatriz aqui é o sinal de quando eu me machuquei. Às vezes você traz as marcas de quem machucou você, né? Mas isso não pode mudar você, irmãos. Ela vai colocar para nós o Daniel capítulo 5, versículo 13. Coloca aí Daniel 5,13. Olha o que diz aqui o Daniel capítulo 5, versículo de número 13, ó. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Então, irmãos, acontece que naquele período, irmãos, que a Babilônia invade lá a Judá, leva aqueles garotos que eram interessantes, alguns para ser mão de obra de graça, porque eram escravos, outros para ser elite pensante. A Bíblia fala que teve alguns nessa época, né, que se destacou. O Daniel era um deles, né? O Daniel era elite pensante. Ele foi útil, pessoal, na época do Nabucodonosor. Nabucodonosor foi aquele que foi comer junto com os bichos porque não deu glória a Deus. E aí, pessoal, acontece que esse Nabucodonosor sai de cena.
acontece que o Beltesazar herda o trono, e ele pega os utensílios que eram sagrados do templo. O templo tinha sido destruído, o templo de Salomão. Pega lá, irmãos, as taças que nós usamos na igreja com o azeite para ungir as pessoas, né? As bandejas que nós servimos Santa Ceia, eles pegam os utensílios sagrados, que é consagrados a Deus, dá um banquete e usa esses mesmos utensílios. Aí aparecem as mãos lá, tipo uma humana, escrevendo na parede. E ele fica perturbado. E ele falou: procura todos os astrólogos, os adivinhos lá do seu reino para decifrar o que estava escrito na parede. Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aí não encontra ninguém, até que a mãe dele, esposa do Nabucodonosor, entra. Geralmente pessoas de mais idade não gostam de muito barulho, de muita festa. Então a rainha entra lá e fala o seguinte: olha, fica tranquilo. Por quê? Porque no teu reino há um homem que era desde a época do seu pai, ele pode decifrar o que está escrito aí na parede. Aí manda chamar Daniel, que é esse versículo. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel cativo de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Então a pergunta é o seguinte: você é o mesmo Daniel? Ou os anos mudou você? Nessa transição de Nabucodonosor para Beltesazar, quando era um cargo de confiança, acontece muito isso quando troca o prefeito, quando troca o governador, acontece muito isso quando troca, por exemplo, o presidente. Existem cargos de confiança que era confiante de um e não via da confiança do outro. Então o pessoal traz o Daniel e essa pergunta que ele faz: você é o mesmo? Ou será que os anos mudou você? Você é o mesmo ou será que você perdeu o jeito? Você perdeu o tato, o feeling? Às vezes, irmãos, nós estamos permitindo que coisas alheias, irmãos, nos moldam, né? Às vezes tem pessoa que fala: não, pastor, são as burdoadas que eu levei da vida, por isso que eu fiquei assim. Então não pode moldar, irmãos, o nosso caráter. Nós temos que estar na vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus, né? Nós chegamos na casa de Deus assim, pessoal, triste, como estavam esses homens aqui com a barba rapada. Mas eu tenho que ter alegria de Deus, em nome do Senhor Jesus. Às vezes a tristeza quer voltar. Às vezes, irmãos, a situação é difícil, quer voltar. Fala: não, meu Deus, mas eu tenho a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aí olha o que diz aqui o versículo 6, ó. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ia chorando. Sucedeu que, encontrando-os, lhe disse: vinde Gedalias, filho de Eicão. Olha, irmãos, olha que cara falso, pessoal. Ele vai, mata o Gedalias. E aí, pessoal, no dia seguinte, vem esses 80 homens com a barba rapada. Ele vai sair chorando, encontrar ele: vinde, vocês vieram aqui para procurar o Gedalias, vinde, eu vou levar vocês lá, né? Ele prefigura o diabo, irmãos. O diabo age com falsidade, irmãos. Às vezes é uma arapuca para prender você. Tem pessoas que estão embaraçadas. A Bíblia diz, irmãos, que o soldado ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Nós somos soldados do reino dos céus, soldados de Deus, em nome do Senhor Jesus. Verso 7. Sucedeu, porém, que entrando eles até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou no poço, ele e os homens que com ele estavam. Então, irmãos, ele vai e mata os que traziam as ofertas, né? Mata a fé deles, aqueles que viviam com aquela angústia, né? Então, às vezes tem pessoa que quer matar você. Fala que você está aí na igreja que não está valendo de nada, não está ajudando em nada. Estão querendo enterrar a tua fé. Pegaram esses 80 homens, irmãos, e jogaram dentro de uma cova. Você tem uma ideia, pessoal, só para você saber. Aqui nós temos 99 cadeiras, 99 poltronas. Imagina, irmãos, eles pegam 80 homens e jogam dentro da cova. Às vezes o demônio envia pessoas para enterrar você, pessoal. E às vezes você está parando para dar ouvidos. Irmão, se Deus falou com você, não ouça mais ninguém. Isso foi até um pastor, irmãos, uma vez que ele falou que ele teve com o missionário Soares. E o missionário falou: quando Deus fala com você, não ouça nem a mim mais. Ouça só o que Deus fala com você. Irmãos, no mundo de 8
bilhões de 8 milhões de pessoas, irmãos, 8 milhões de pessoas, irmãos. Qual é a voz que você está ouvindo? Às vezes você está ouvindo a voz do noticiário na televisão. Às vezes você está ouvindo, irmãos, a voz da sua mãe, da sua esposa, do seu marido. Por mais que eles te amam, irmãos, mas nós temos que ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala com você, não ouça mais ninguém. Mais ninguém, pessoal. Em nome de Jesus. Então vai esses aqui morreram, irmãos, porque foi dar ouvidos. Deus, Ele fala conosco. Olha o versículo 8. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: não os mates, porque temos no campo tesouros, trigo, cevadas, azeite e mel. E ele por isso os deixou, e não os matou entre os seus irmãos. Oh, glória a Deus, tem sempre uns, irmãos. Teve 10, falou: não mata nós não, porque nós ainda temos tesouros escondidos no campo. Pastor, eu estou decepcionado com a igreja. Você pode até decepcionar. Pastor, eu estou decepcionado com pessoas. É natural que você se decepcione com pessoas, porque a sua confiança não tem que estar em pessoas, tem que estar em Deus. Em algum momento, irmãos, eu vou me decepcionar minha esposa, ela vai me decepcionar. Eu vou decepcionar meus filhos, eles vão me decepcionar, porque isso faz parte de viver em sociedade, do convívio, de viver em sociedade. Irmãos, nós não seremos decepcionados por Deus, jamais. Então teve 10, irmãos, que falou assim: não, nós temos tesouro escondido. Pastor, esse negócio de igreja meio que banalizou. Pode até ter banalizado, irmãos, como você queira definir, mas fala por você, fala: eu ainda tenho tesouro escondido. Eu ainda tenho a pureza de Deus, eu ainda tenho o temor de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Eles tinham tesouros escondidos, o campo é o coração, irmãos. Você não morre não, se você ainda tem tesouro escondido no seu coração. Em nome de Jesus. Trigo é um alimento, irmãos. O alimento tanto para o rico como o pobre. Hoje tem tantos alimentos derivados do trigo, né? E aí você fala, pô, feito com o trigo. Então acontece o seguinte: guarda esse tesouro para vocês. Jesus não tira, irmão. Ninguém tira de você Jesus, pessoal. Ninguém. Nós temos que estar na bênção de Deus em nome de Jesus. Quem tem propósito de Deus não morre não, pessoal. Fala: eu tenho tesouro escondido no meu coração. Eu tenho ainda, em nome de Jesus. Ah, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. O negócio, eu tinha saudade. Tem gente que é saudosista, né? Quando era alguns anos atrás. Então acontece o seguinte: eu falo, aquela época foi bom, mas melhor agora que Deus visitou, da visitação de Deus na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2, versículo de número 25. Lucas 2, 25. Irmãos, aquele que é de Deus, a Bíblia Sagrada diz que é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Não deixa as circunstâncias externas abalar você não. Fala: eu quero estar na bênção do Senhor, na vitória do Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque Ele é Senhor, em nome de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo de número 25. Lucas 2, 25. Lucas capítulo 2, versículo 25. Você que está aqui na igreja, você consegue visualizar tanta coisa olhando para frente. Você vê a bateria, a televisão, você vê o mapa, você vê aqui os microfones pedestais, você vê um monte de coisa. Aí de repente você que está me assistindo aí pela internet, não sei qual dia, você não consegue ver tanta coisa, você só consegue ver até onde a câmera alcança, né? E dessa forma. Só que o nosso Deus, Ele vê todas as coisas. Você fala: pastor, é o seguinte, tem coisa que eu estou fazendo e ninguém vê, e nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Não sei se a câmera está conseguindo focalizar aqui, né, o gasofilaço, onde nós estamos fazendo essa campanha aqui na quarta-feira, colocando a nossa família no altar de Deus. Quem é que doou esse gasofilaço? Quem é que fez? Ou o pastor mandou fazer, né? E o pastor que talvez estava antes de mim, eu não sei quem foi, que fez o gasofilaço.
ou alguém doou, fala, poxa, aquele irmão doou gasofilaço, ou o pastor fez campanha e comprou gasofilaço. Irmãos, nós temos que lutar para não ser lembrado só por alguma coisa material, mas, irmãos, legado é o que você causa nas pessoas. Qual é o legado que nós temos deixado? Olha o que diz aqui o capítulo 2, versículo 25, diz assim, ó: havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, a Bíblia fala que lá em Jerusalém havia esse homem, Simeão, e a Bíblia fala que ele era justo, temente a Deus, e ele estava esperando a consolação de Israel. E a Bíblia ainda fala, o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo de Deus. Então a Bíblia fala que esse homem, irmãos, já estava velho, e ele estava lá, irmãos, aguardando, porque Deus tinha prometido, você não pode morrer sem você ver a consolação de Israel, porque ele era justo. Deus prometeu para ele, eu vou te dar uma recompensa. Irmão, nós temos que fazer essa oração. Às vezes tem pessoas, irmãos, que estão na igreja, ela fala, não, eu preciso crescer, eu preciso prosperar a qualquer custo. E aí a pessoa sai da igreja e começa a fazer coisa errada para ter dinheiro. Irmãos, faça essa oração: Jesus, que eu veja a recompensa do Senhor na minha vida. Às vezes, irmãos, é cada pessoa que Deus coloca no nosso caminho, é uma recompensa que Deus está dando para você em nome de Jesus. Às vezes você fala, poxa, eu estava conversando com meu filho, falou, louvado seja Deus, o pedreiro que Deus colocou no meu caminho em nome do Senhor Jesus, é recompensa de Deus. Então, glória a Deus em nome de Jesus. E aí numa dessas, às vezes a pessoa é ceifada, ou a pessoa é capturada por Satanás, perde a sua liberdade, né? Nós temos que estar na bênção do Senhor. Não que Deus não prospere, mas é consequência de quem ama a Deus, de quem serve a Deus em nome de Jesus. E aí o versículo 27, e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele proceder segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a sua palavra, pois já os teus olhos viram a tua salvação. Então olha que coisa bonita, irmãos. A Bíblia fala que Deus leva, tem uma Bíblia que fala que foi na escala dele. Naquela época já existia escala para o serviço, para o trabalho na obra de Deus, no templo do Senhor. Então, irmãos, quando traz o José e a Maria, traz Jesus, porque era o costume da época, o menino com 7 dias de nascido tinha que fazer a circuncisão no templo. Era semelhante à cirurgia de fimose, quando pega o órgão genital masculino e corta aquela pelinha, o prepúcio, né, do órgão genital. Era um sinal da circuncisão, que era propriedade de Deus. Quando José traz em Maria Jesus com 7 dias de nascida, pega Jesus no colo, velho ainda, ele faz uma oração: Senhor, agora o Senhor pode me despedir em paz, o Senhor pode me levar embora, porque o Senhor cumpriu a palavra na minha vida. Irmãos, Deus tem palavra para cumprir em nome do Senhor Jesus. Irmãos, você não vai morrer enquanto Deus não cumprir o propósito que Ele tem na sua vida em nome de Jesus. Só que tem pessoas que nasceram e está perto de ir embora já, e ela não descobriu qual é o propósito de Deus para a vida delas. Você pega, irmãos, a fita métrica ou a trena. Imagina que esse púlpito tenha 70 centímetros. A Bíblia diz que no Salmo 90:10, a duração da nossa vida é de 70 a 80 anos. Vamos supor que cada centímetro daquele é o ano da tua vida. Onde você está? Pastor, passei da metade. Pastor, eu estou com 68, eu estou quase lá, pastor. Estou quase lá, 68. Eu estou com 65. Pastor, eu estou com 35, estou na metade. Então acontece o seguinte, irmãos. Fala, Deus, o Senhor vai cumprir o propósito que eu tenho para a minha vida. O Senhor vai cumprir o propósito que eu tenho para a minha casa, em nome do Senhor Jesus. Porque agora o Senhor pode me enviar embora, porque os meus olhos viram cumprido o propósito que o Senhor tem para mim. Então, pessoal, Deus tem um propósito para você em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Então não aceita ser capturado por Satanás, pelo inimigo, às vezes um sentimento, fala, eu quero estar na bênção de Deus, eu quero estar na presença de Deus,
Ele é Deus, Ele é Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos na campanha da água, pessoal. Você pega a sua garrafa, eu vou pedir que você abra a sua garrafa.